A Justiça vem protagonizando a pauta política no Brasil. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal aceitou denúncia contra 3 deputados. O presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsificação das contas da Justiça Eleitoral. Nelson Meurer, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. E o último da lista é o deputado Jair Bolsonaro. As acusações são por incitação ao crime de estupro e injúria. Isso decorreu de uma discussão com a deputada Maria do Rosário, em que ele teria dito que ela nem mereceria ser estuprada. Mas o que significa para um político virar réu no STF? Em uma análise superficial não muda absolutamente nada, a não ser que a Justiça autorize uma medida cautelar. Pode gerar restrições ao direito de ir e vir, pode gerar determinadas exigências de vinculação dessa pessoa, algumas obrigações perante a Justiça, a monitoração eletrônica, que tem sido feito pela tornozeleira eletrônica. Podemos constatar o exemplo da professora Beatriz Vargas no afastamento do deputado Eduardo Cunha de suas atividades parlamentares. A Procuradoria-Geral da União pediu que o deputado deixasse suas atividades de forma cautelar, porque ele poderia atrapalhar as investigações. A instituição que encabeça as investigações pede essas medidas em 3 situações: quando a liberdade do acusado representa perigo à ordem pública, para resguardar as provas, porque o sujeito em liberdade pode coagir testemunhas ou sumir com documentos, caso do Eduardo Cunha, e por último, quando existe perigo de fuga. Você deve ter notado que eu uso o tempo inteiro o termo pede. Isso porque quando se investiga pessoas com foro privilegiado, deve-se seguir um rito específico. Em uma situação ideal, a Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo para investigar. Um dos ministros do Supremo, escolhido por sorteio, analisa e dá o aval ou não. Depois do ok do STF, a Procuradoria, Ministério Público, instaura o caso. Então começa a investigação, que pode ser feita tanto pelo MP quanto pela Polícia Civil ou Polícia Federal. Depois da coleta de provas e de se ouvir testemunhas, se oferece a denúncia ao Supremo. Os ministros mais uma vez dizem sim ou não. Se aceito, começa o processo penal. É nesta fase que estão os 3 deputados que eu citei como exemplo. Depois de admitido o processo pelo Supremo, começa a fase de instrução, onde acusação e defesa apresentam seus argumentos para o ministro relator. Depois desse longo caminho percorrido, é quando acontece o julgamento em si. Aqui, no plenário do Supremo, os 11 ministros proferem sua sentença sobre o caso. Utilizando o exemplo do deputado Eduardo Cunha, que é réu em 2 ações, a professora Beatriz explica o que pode ocorrer. Tudo pode acontecer em cada uma dessas ações. Ele pode ser absolvido em uma e condenado na outra, ele pode ser condenado em ambas, ele pode ser, em tese, absolvido em ambas. Tudo vai depender da qualidade da prova, além dos efeitos criminais propriamente ditos, né? Pode levar efetivamente alguém a ter que vir a cumprir pena, né? Pena criminal. Há aqueles efeitos políticos que, instituídos pela lei da ficha limpa, basicamente a condenação criminal impede o condenado de se tornar candidato, ele se torna, portanto, inelegível. Entendida a parte jurídica, tem um aspecto que conta muito quando falamos de políticos, que é a imagem para com o eleitor. Eu conversei com um analista político do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o Toninho do Diap, e segundo ele, a simples notícia de que um deputado virou réu pode ter consequências irreversíveis para este político. Isso vai ser sempre lembrado pelos seus adversários políticos, e há um conjunto de eleitores muito significativo que não vota em ninguém sobre o qual tenha havido qualquer tipo de acusação relativa a desvio de conduta. Por exemplo, um dos mais notórios e lembrados no Brasil, e que já faz bastante tempo, é o do ex-ministro Alceni Guerra, no governo Collor. Ele era ministro da Saúde, foi acusado de ter superfaturado numa licitação a compra de bicicletas, de mochila e de guarda-chuva para os agentes de saúde. Aquilo depois se revelou inverídico, mas isso significou a possibilidade de afastamento durante muito tempo da vida pública. Alceni Guerra só voltou para a Câmara em 2006. Entre 1990 e 92, quando ele foi ministro da Saúde, chegou a ser cogitado para a sucessão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Neste ano tem eleição no Brasil para prefeito e vereador, então fique atento à diferença entre condenação e investigação.
Eu sou Fernando Rota, direto de Brasília. Até mais!